Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos começando a hora da revisão, hein? A revisão da nossa EBD Escola Bíblica aqui da Igreja Betel em Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. E hoje estaremos vendo uma revisão no capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Esteja acompanhando a leitura conosco. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Bem, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele estava em sua prisão em Roma, que pode ser constatado nas leituras do capítulo 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos, que inclusive são muito interessantes para compreendermos um pouco de como era a prisão e de como Paulo gozava de certa liberdade em sua prisão domiciliar. Também é apresentado no livro de Atos que um certo irmão chamado Aristarco, que inclusive está presente também em algumas saudações, como por exemplo em Filemon, no versículo 23 ou 24, Paulo declara que Aristarco estava com ele, e isso é muito importante, que só fundamentaliza a veracidade de que Paulo estava preso. Também outros textos que estão escritos não apenas em Colossenses, mas nas famosas ditas cartas da prisão, colaboram para esse entendimento. E quais são as cartas da prisão? Como já disse na nossa escola bíblica, o apóstolo Paulo escreveu, enquanto estava em sua prisão, 4 cartas. Foram estas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E dentro dos textos que ele escreveu, fica evidenciado que ele escreveu esse texto enquanto estava preso. Na prisão, o apóstolo Paulo ele teve alguns companheiros, alguns colaboradores que, por intermédio dele, Paulo enviava carta deles, melhor dizendo. Eram eles Tíquico e Onésimo, que eram responsáveis por estar levando as cartas para os seus destinos. É interessante observar que, por vezes, quando nós vemos Paulo escrevendo uma carta para alguma determinada igreja, se não prestarmos um pouco de atenção, nós logo entendemos que foi Paulo que fundou a igreja, por estar escrevendo uma carta endereçando a ela. Eu pensei dessa maneira, mas quando nós observamos as Sagradas Escrituras, observamos o ministério do apóstolo Paulo, nós vemos que ele se cercou por pessoas dispostas a estar servindo o reino de Deus, e que, embora ele tenha sido um grande plantador de igreja, embora ele tenha sido o apóstolo dos gentios, ele tinha pessoas ao seu lado com disposição para pregar o evangelho e estar fundando igrejas, como por exemplo a igreja de Colossos, que, diga-se de passagem, não foi o apóstolo Paulo que fundou. O apóstolo Paulo, ele, quando esteve em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, ele ministrou a palavra de Deus durante 2 anos. E enquanto ele ministrava a palavra de Deus durante esse período, está lá em Atos, capítulo 19, verso 9 e 10, observa-se que toda a Ásia foi abençoada e alcançada pelo evangelho de Jesus Cristo por meio de pessoas que escutaram a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo lá em Éfeso, na escola de Tirano. E aí você se pergunta, se não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Colossos, quem foi que fundou a igreja de Colossos? A igreja, você já sabe, você que faz parte do Betel Rio Tinto, eu já falei tantas vezes que na sua cabeça vem logo. Foi Epáfras. Muito bem.
Epáfras. E você que de repente está acompanhando-nos agora, confira comigo o texto em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27. Ele diz que a igreja ela foi instruída por Epáfras, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Veja também 4, o versículo de número 12, diz o seguinte: sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, versículo 13, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, veja bem, o apóstolo Paulo ele não estava sozinho. Ele não fazia obra só, ele tinha colaboradores. E um desses colaboradores era Epáfras. Então, se eu lhe perguntar quem foi que fundou a igreja de Colossos, você vai dizer Epáfras. Muito bem, então, uma informação muito preciosa. Nós vemos nesses 2 primeiros versículos que Paulo ele escreveu a carta acompanhado de Timóteo, ele não estava só, e essa carta ela é destinada aos santos, aos irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Bem, ele escreveu aos santos, aos separados para uso exclusivo de Deus. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo e separei-vos dos povos para seres meus. Santo, separado, fiel, aquele que segue ao Senhor. Então, ele escreveu para a igreja. Ele escreveu essa carta para a igreja do Senhor, que é composta por santos e por fiéis. Não perfeitos, não lindos, não maravilhosos, mas santos e fiéis, pecadores que se esforçam e perseveram em seguir o seu Senhor. E aonde é que esses irmãos, aonde é que essa igreja ela estava localizada? Em primeiro lugar, a igreja ela estava em Cristo. Irmãos, nós fomos enxertados na videira. Nós que nascemos de novo, estamos ligados espiritualmente a Cristo, fazemos parte do seu corpo, aonde ele é o cabeça. Em João capítulo 15, nos é evidenciado que nós, todos nós, agora fomos enxertados na videira verdadeira. Agora nós estamos firmados em Cristo, enraizado, edificado nele. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, pois todos quantos receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus. E agora, essa igreja, ela além de estar em Colossenses, em primeiro lugar, ela está em Cristo. Então precisamos entender que a natureza da igreja, em primeiro lugar, é uma natureza espiritual. A igreja ela está em Cristo. Em segundo lugar, a igreja está em Colossos. Ele diz, né, aos fiéis irmãos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A igreja ela também está em uma região, a igreja também está em uma localidade. Então, a igreja ela se reúne em um local. O grupo de irmãos, os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, se reúnem para adorar, se reúnem para chorar uns pelos outros, para ensinar, para ser ensinado, para discipular, para servir, para amar em um determinado lugar. Então, nós observamos que aqui Paulo ele escreve a igreja que está em Cristo e está em uma região, está em Colossos. Então, essa foi uma pequena revisão do que nós vimos em nossa primeira aula. Quem escreveu foi Paulo, ele estava acompanhado de Timóteo,
a carta foi endereçada aos santos e fiéis que estavam em Cristo e estavam em Colossos. Então, se você pegou só isso, se você resumiu e aprendeu isso, então eu acredito que você já aprendeu alguma coisa. Isso é muito importante para você.